Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan e esse vídeo nós vamos criar do zero um portfólio de projetos usando o SQL Server. Sim, eu falei para vocês em alguns vídeos aqui do canal que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir tangibilizar o nosso conhecimento. E a melhor forma de fazer isso é através de um portfólio. E por isso eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, é um vídeo que será bem detalhado ali, mostrando passo a passo para você criar o seu projeto usando SQL Server. Então, com esse projeto, depois você vai conseguir divulgar ele nas suas redes sociais para poder conseguir mostrar o seu trabalho. Talvez colocar isso em um repositório no GitHub e fazer um vídeo depois na sequência de como que você cria esse repositório no GitHub para armazenar o link ou as informações que estão contidas nesse projeto. Então vamos ver na prática como criar esse projeto do zero, passo a passo aqui, para que você consiga ter um portfólio pessoal para comprovar ali o seu conhecimento de SQL Server. E o que a gente vai ver nesse projeto? Eu vou disponibilizar para vocês dados reais de um e-commerce e que vocês vão utilizar essa base para poder fazer ali a criação do projeto. Depois a gente vai carregar essas informações para umas tabelas de cargas e eu vou explicar um pouquinho também um conceito sobre essas tabelas de cargas e a diferença de tabela de produção, como que a gente faz a migração ali das tabelas de desenvolvimento para a parte de produção. Vamos criar as tabelas de produção também, vamos montar alguns relacionamentos e vamos criar algumas visualizações dos dados ali para poder já começar a mostrar também o resultado dos cruzamentos que foram feitos nesse projeto. Então, sem mais delongas, vamos lá! Antes de começar, eu queria falar para você que se você ainda não tem o SQL Server instalado na sua máquina, eu vou deixar um link aqui na descrição e aqui em cima do vídeo que eu mostro passo a passo para você criar e instalar um servidor de SQL. Eu não vou passar a instalação aqui nesse vídeo, porque isso já tem um conteúdo pronto, mostrando detalhadamente como fazer isso. E para poder o vídeo não ficar muito longo e a gente conseguir focar aqui nas outras partes mais importantes, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não sabe como instalar, você corre lá, assiste esse vídeo ou deixa esse vídeo para ser assistido em paralelo, abre uma nova aba ali no seu computador, assista, faz a instalação e depois você volta aqui e faça esse passo a passo. Daqui da instalação para frente não tem mais nada de diferente do que eu vou passar aqui. Então você consegue fazer a instalação, vir para cá e assistir o passo a passo. Vamos lá, para poder a gente fazer o download das informações, existe um link aqui num site chamado Kaggle, que é uma plataforma voltada para cientistas de dados. Então tem dezenas de bases lá e essas bases elas têm bastante finalidades diferentes, né? Essa base que eu vou disponibilizar para vocês é do e-commerce brasileiro aqui, Olist. Não sei se você conhece, mas Olist é um e-commerce como se fosse um OLX ou um Enjoei, um site de marketplace onde a gente tem produtos e vendedores e clientes dentro desse banco de dados. E dentro desse link, eu vou deixar o link também na descrição para você fazer o download dessas bases. A gente tem 9 arquivos com diferentes informações. Então a gente tem aqui informações de clientes, geolocalização, os itens que foram comprados, pagamentos, avaliações dos pedidos, os produtos que foram vendidos, os vendedores e a categoria também desses produtos. E essas informações aqui estão disponíveis em formato CSV. A gente vai poder fazer o download dessa base e importar para o banco de dados. E o interessante é que entre essas tabelas a gente tem aqui as colunas que estão disponíveis em cada uma delas, né? Vem aqui detalhamento, eu tenho aqui as colunas que estão disponíveis e alguns exemplos de campos. Você vai conseguir fazer o relacionamento entre essas tabelas. E isso é interessante, porque em um banco de dados, o principal objetivo é conseguir relacionar as informações e criar um sentido para essas análises, né? Criar um sentido para essas informações e gerar insights e análises em cima desses dados, né? Pegar dados brutos, transformar esses dados em informação, tá? Então,
A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o download dessas informações. É muito simples, você vai estar logado aqui na plataforma, você cria um cadastrozinho, você pode entrar com o seu e-mail do Gmail, se você não quiser criar um cadastro, e aí automaticamente você já vai poder fazer o download disso aqui. Você vai entrar nesse link que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo e vai clicar aqui em download. Quando você clicar em download, vai perguntar onde você quer salvar. Eu já tenho aqui um local que eu salvei, que é esse daqui. Eu vou clicar aqui, ó, em salvar e vou lá para minha pasta. Lá na minha pasta eu vou mandar zipar aqui o arquivo, extrair esse arquivo aqui e ele vai me gerar essas informações aqui. Esse passo aqui eu já realizei. Tá, então agora que a gente já tem aqui as informações, a gente pode até dar fazer uma abertura aqui, né, para poder entender o que tem. E você vê que arquivo CSV a gente tem sempre a separação aqui em vírgula, né? Então é uma característica dos arquivos CSV e a gente vai conseguir fazer a importação desses arquivos lá para dentro do SQL, uma vez instalado, para poder conseguir fazer o relacionamento ali entre essas tabelas. Para a gente conseguir fazer essa importação, a gente tem que instalar duas coisas. Uma é o SQL Server, que é o seu servidor de banco de dados que você pode instalar localmente aqui na sua máquina. Tá? Nesse vídeo que eu mencionei e que eu já gravei aqui no canal, que o link vai estar na descrição, ele tem mostrando como que você faz a instalação do servidor e também como que você instala a ferramenta de manipulação dessas informações, que é o SQL Management Studio. Então, se você vier aqui, ó, SQL Management Studio, e fazer o download aqui, clicando aqui, né, e instalando esse programa, você baixa ali o software que você vai fazer a manipulação. Existem outras ferramentas para você conseguir manipular esses dados, né, rodar os códigos, mas essa ferramenta é a mais apropriada porque ela te permite ter uma visão geral ali do banco de dados. Então, uma vez que você instala essa ferramenta, ela vai estar disponível aqui. Você consegue logar nessa ferramenta e o seu banco de dados vai estar aqui para poder ser criado, tá? Então, não fiz nenhuma criação, não fiz nenhuma configuração ainda, apenas instalei o Management Studio e instalei o SQL Server Express, que é a versão de servidor. Por quê? O Management Studio ele precisa se ligar ao servidor, mesmo que esse servidor seja local na sua própria máquina, ou se fosse um servidor na rede, você botaria ali o IP, o usuário e senha para poder conseguir se conectar. Tá? Então eu vou fazer aqui agora a criação de um banco de dados. Para poder eu fazer isso, eu venho aqui e clico com o botão direito e coloco aqui em novo banco de dados. E ele vai me perguntar aqui qual é o nome do banco de dados. Eu vou botar aqui o list, que é o nome do e-commerce lá de onde a gente está baixando as informações. Tá? A partir daqui eu não vou mexer nada, principalmente por ser um banco de dados de desenvolvimento, eu não preciso fazer nenhuma configuração. Vou clicar aqui em OK. Pronto. Agora que o banco de dados está criado, se eu clicar aqui nessa setinha, eu consigo abrir as opções que eu tenho no banco de dados. Também clico aqui e vejo tabelas. Não aparece nenhuma tabela criada porque nós não criamos tabelas ainda. As views, que são as exibições aqui em português, também não aparecem porque nós não criamos. E alguns outros recursos a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos para você conseguir entender ali como fazer. Nesse vídeo a gente vai falar das tabelas e views, que é a parte principal do banco de dados, né? Que é você armazenar as informações, cruzar as informações e criar as visualizações desses dados através de reportes, seja ele uma ferramenta de BI como Power BI, Tableau, ou uma ferramenta até mais simples como o próprio Excel, que você consegue linkar aqui num banco de dados para poder conseguir trazer as informações. Tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é importar as informações que estão nos arquivos aqui do list para poder jogar isso para o banco de dados. E aí eu vou fazer como? Eu vou clicar aqui com o botão direito, tarefas, importar dados. Vou clicar aqui para não aparecer essa tela aqui inicialmente de novo, que não vai precisar. Vou selecionar aqui a minha fonte de dados, que no caso, por o arquivo estar em CSV, eu vou utilizar o Flat File Source, não o Excel. Se ele tivesse em extensão XLSX, aí eu usaria o Excel. Mas tanto arquivo CSV quanto arquivo TXT, eu utilizo aqui o Flat File Source
para poder buscar e reconhecer esse tipo de arquivo. Vou clicar aqui em procurar e vou lá para minha pastinha aonde tem o meu arquivo. Tá? Vou mudar aqui de arquivo TXT para CSV e vou clicar aqui no primeiro, que é a base de clientes. Após eu selecionar aqui a base, eu clico aqui em coluna, ele vai aparecer aqui um pouco dos registros. Mas notem que as colunas elas têm umas aspas, né, antes dela. E o que é essa aspa? Essa aspa é que quando você gera um arquivo, em muitos dos casos, você consegue botar um dígito verificador de qualidade, que significa você ter a garantia de que aquele dado não vai ser alterado. Por exemplo, se você tiver um campo numérico, como está aqui no código postal, e você transforma esse dado em inteiro, ele acaba tirando aqui um caractere, porque ele não existe número inteiro, né, com um zero na frente, então ele acaba comendo. Então quando você coloca esse dígito, faz com que você tenha a garantia de que não vai ter alteração nesses dados, tá? E aí, para poder a gente fazer a importação e os dados não ficarem com essa aspa, eu vou clicar aqui em geral e aqui, ó, qualificador de texto, que é esse item, eu vou botar aqui aspas e depois vou clicar em coluna aqui novamente e vou clicar em redefinir colunas. Pronto, agora notem que aqui as aspas sumiram, os dados estão aqui disponíveis. Vou clicar aqui em avançado, ele vai me mostrar aqui as colunas novamente e também vai me mostrar aqui o tamanho dessas colunas, tá? Aqui tem um ponto de atenção que quando a gente está fazendo uma tabela de carga, no caso aqui a gente está importando um arquivo para dentro do banco de dados, a gente não conhece ainda a estrutura dessa tabela, a gente vai conhecer após a importação. O que eu geralmente faço? Eu seleciono aqui todas as colunas e coloco aqui o tamanho 300, que é o tamanho máximo permitido de caracteres para ter em uma coluna. Isso vai garantir que quando eu importar esses dados, se eu tiver um campo muito grande, com mais de 50 caracteres, ele não dê erro na hora de fazer essa importação. Então eu faço isso por padrão, principalmente porque essa ainda não é uma tabela final, ainda não é uma tabela com os dados oficiais, são apenas dados de carga, dados iniciais, dados brutos. Então eu vou clicar aqui em próximo e no destino eu vou selecionar aqui SQL Server Native Client, tá? Então vou fazer aqui essa opção, porque o meu destino eu estou tirando de um arquivo CSV e levando para um ambiente do SQL, tá? Agora aqui ele vai me perguntar qual é o nome do servidor. No caso, o servidor aqui, quando eu criei, ele criou com esse nome, não foi um nome automático. E no caso, se você estivesse acessando um servidor na rede, você botaria aqui no lugar do nome, talvez o endereço do IP, o endereço de IP do seu servidor, ou até mesmo o hostname também, que funcionaria, tá? E aqui ele vai me pedir um usuário e senha, se for do tipo SQL, a forma de login do seu servidor, mas isso você define na hora de você fazer a instalação do servidor. Se você quer permitir a autenticação do Windows, né, ou seja, o usuário precisa só estar logado no Windows para poder conseguir acessar, ou se você quer permitir ali o usuário e senha, ou até os dois, né? Você pode ter as duas opções. No caso aqui, o servidor está configurado para usar o usuário do Windows, então vou deixar aqui pré-selecionado. E banco de dados aqui também, ele já tem alguns bancos de dados que são padrão do sistema e tem o que nós criamos aqui, que é o OList. Vou clicar aqui em Next e ele vai me mostrar aqui a tabela que está sendo criada. Eu tenho a opção de manter esse nome aqui, que está escrito. Eu tenho a opção de escrever aqui mais alguma outra coisa, né? Um TB de tabela, né? E eu posso botar aqui um CG de carga e mudar aqui também tudo para maiúsculo, para ficar tudo mais fácil de visualizar, né? Customer. Só vou tirar o dataset. Vou botar aqui o TB e eu vou tirar aqui. Eu tenho a opção de fazer dessa forma. Ou também tem a opção de clicar aqui e selecionar uma outra tabela existente para poder pegar os dados desse arquivo e importar nessa tabela, desde que ali eu consiga ter um depara dos campos que estão nesse arquivo com a tabela de destino. E como é que eu faço esse depara, né? Clicando aqui em editar mapeamentos. No caso aqui, como é uma tabela nova,
eu tô marcando, já vem marcado aqui como criar tabela de destino, né, porque ela não existe. E ele está me dizendo aqui que o nome do campo no arquivo CSV é Customer ID e que ele vai criar com o mesmo nome. E aqui ele vai botar tudo como texto, né? Como eu falei, essa é uma tabela de carga, a gente não vai alterar ainda o tipo de campo, porque no SQL a gente precisa ali ter tipos de campo, né? Se a gente tem um campo de texto, ele precisa ser criado como um texto. Se a gente tem um campo numérico, ele precisa ser criado como numérico. Se tem um campo de fracionário, né? Tipo dinheiro ou percentual, alguma coisa assim, a gente precisa criar ele com outro formato. E a gente vai ver isso mais pra frente. Tá? Então aqui eu não vou fazer nenhuma alteração, vou permanecer com o nome dos campos que estão no arquivo e vou clicar em Next. Vou clicar em Next mais uma vez e Finish. Depois disso ele vai começar a rodar o processo e ele vai retornar aqui sucesso, ou em caso de erro ele vai dar um erro, você vai clicar para visualizar a mensagem do erro e entender que tipo de problema que pode ter acontecido. Então eu criei aqui essa tabela TBCG OList Customer. Vou clicar em Close. Vou atualizar aqui as tabelas e vou clicar aqui. Agora essa tabela ela já aparece aqui disponível para a gente utilizar. Eu vou clicar aqui em nova consulta e eu vou executar o meu primeiro comando nessa tabela, que vai ser o comando inicial, que é o select asterisco from e o nome da tabela, que esse comando vai me retornar o que eu tenho na estrutura de dados dessa tabela. Então tem aqui o ID do cliente, tenho aqui o ID único, tem algum código postal, a cidade do cliente e o estado. Provavelmente a gente vai utilizar esse campo Customer ID cruzando com alguma outra tabela que tem essa informação para, por exemplo, entender ali quais foram os pedidos feitos por um cliente ou quais as cidades em que o cliente fez um pedido em determinado período. A gente vai conseguir fazer esse cruzamento a partir das outras informações. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a importação das outras tabelas da mesma forma como eu mostrei aqui no vídeo, mas para não ficar muito longo, eu vou pular essa etapa e já vou passar para a parte de que eu já fiz essa importação, para que você não perca tempo. E se você estiver acompanhando aqui isso junto comigo, fazendo isso em paralelo, pause o vídeo aqui, faça a importação da forma como eu fiz, botando ali tudo como texto, 300, tudo bonitinho. Importe todos os arquivos, porque a gente vai utilizar todos eles nessa criação de projeto. Pronto, pessoal, agora as tabelas estão disponíveis aqui no banco de dados e eu fiz o carregamento da mesma forma como eu mostrei para vocês o passo a passo aqui para carregar aquela primeira tabela de clientes. A única tabela que eu não carreguei aqui é a tabela de avaliações dos pedidos, porque eu quero entender um pouco mais de como está a estrutura daquela tabela. Eu vi que tinha algumas coisas que não estavam no padrão e depois eu vou pegar uma parte do vídeo para poder mostrar como fazer o tratamento dessa tabela em si, tá bom? Então as demais estão aqui e vamos trabalhar com as demais para poder criar ali o nosso projeto. Lembrando que as tabelas que foram criadas em formato de carga, né, tabelas de cargas, e essas tabelas não são as tabelas oficiais. O que a gente precisa entender aqui agora? Que tipos de campos a gente tem nessas tabelas e como elas se relacionam? Qual é a relação entre a tabela de cliente ou uma outra possível tabela? Pensando da forma correta de se trabalhar, a gente teria que desenhar uma modelagem dos dados que poderia ser feito através de um software, né? Ou até mesmo no papel, em que você consiga saber, dentro da tabela de clientes eu tenho quais colunas. Eu tenho o ID do cliente, tenho aqui um ID único, tenho o código postal, a cidade e o estado. Dentro da tabela pedidos, ordem itens, né? Eu tenho quais colunas? Eu tenho aqui, ó, o Order ID, que é o ID do pedido, tenho o Order ID item, tenho o ID do produto, tenho o ID do vendedor. Eu consigo saber que, tipo, esse campo aqui, ID do vendedor, ele também está presente provavelmente aqui na tabela de vendedores. Eu sei que há um relacionamento entre essas duas tabelas porque o campo ele é comum entre as duas tabelas. A mesma coisa aqui no de produtos. Eu abri aqui as colunas de produtos, eu tenho aqui, ó, Product ID, que é o código do produto, e eu tenho aqui o mesmo campo Product ID, então eu sei que essas duas tabelas se relacionam. Eu posso escrever o nome dessas tabelas em um papel e fazer uma linhazinha ali para poder linkar e saber qual é o relacionamento.
Pensando na forma correta de se trabalhar, é isso que precisaria ser feito. Isso faz parte da modelagem de dados. Mas, cara, no dia a dia, quando você vai trabalhar de verdade numa empresa, você não tem muito tempo de ficar desenhando ou fazendo aquele processo que é o processo convencional. As coisas são muito mais rápidas e ágeis. Então você precisa fazer ali de forma mais estruturada e até mesmo de forma mais rápida esse relacionamento para entender qual é o comportamento. O que a gente pode fazer? Eu posso pegar aqui as principais tabelas, colocar elas aqui todas em um select from e entender quais são as colunas que estão disponíveis nessas tabelas, tá? Então vou botar aqui, eu já botei a de cliente, já botei a de ordem itens, vou botar aqui a de pagamento, vou botar também a de pedidos, né, que é a próxima que está aqui, vou botar a de produtos, vou botar a de vendedores e vou botar a de categoria, tá? Vou botar aqui o select aqui em todas elas. Para a gente não precisar rodar aqui todos os comandos, carregando todos os registros, eu vou dar aqui um top 10 no início, depois do select, para poder me mostrar os 10 primeiros registros de cada tabela. Assim eu vou conseguir entender ali que tipo de informação tem em cada tabela, tá? Vou botar aqui top 10, top 10. Eu posso executar um a um ou posso executar todas. Ele vai me mostrar aqui, ó, em ordem, aquilo que eu fui executando. Então eu tenho aqui a primeira tabela. Se eu for descer aqui, eu tenho a segunda, eu tenho a terceira, eu tenho a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Então eu consigo olhar por aqui e ver os campos que são comuns, tá? Mas toda a parte de análise, ela começa com uma pergunta. Qual é a pergunta que você quer resolver? E a partir dessa pergunta é que você vai olhar para os dados e entender se existe informação suficiente para você conseguir responder essas perguntas, tá? Antes da gente fazer essa análise, responder uma determinada pergunta, a gente vai transformar essa tabela, que é uma tabela hoje de carga, em uma tabela de produção, uma tabela em que essa tabela não vai sofrer mais nenhuma alteração de estrutura, e essa tabela ela pode ser ligada ali a uma view, né, uma visão, para que seja transformada essa informação em um relatório. Dentro dessa visão, a gente vai ter alguns cruzamentos entre tabelas e vamos combinar informações de diferentes tabelas para poder criar um sentido e conseguir tirar algum insight, tá? Vamos fazer isso também nesse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa tabela aqui de clientes em uma tabela de produção. Como é que a gente vai fazer isso? Vou abrir aqui mais uma aba e vou pegar essa tabela aqui, vou copiar e vou jogar para cá. Se eu rodar aqui, eu tenho 5 campos, né? Desses 5 campos, eu tenho aqui 2 campos que estão que tem caracteres numéricos e texto, então esse campo seria um campo texto. Esse aqui também é a mesma coisa. Esse daqui, código postal, como ele tem 0 na frente, ele também seria um tipo texto. E aqui também cidade, tipo texto, e também estado, um tipo texto. Só que aqui no estado a gente só tem 2 caracteres, porque são as UFs. Não existe UF com mais de 2 caracteres. Então a gente pode criar uma tabela de produção mais inteligente nesse sentido, né? Ocupando menos espaços na memória do computador ou do servidor. Para a gente fazer isso, eu vou fazer um create table. Vou botar aqui um TB e vou escrever ACT, que significa de actual. O que significa actual? Actual significa atual, que traduzindo para o português seria ali o real, né? Seria o realizado, a tabela real, a tabela final ali, para poder a gente saber que aquilo ali está em produção. Em alguns casos, você pode pegar algum banco de dados que esteja escrito fact também, que seria de fato, né? Então, essas duas nomenclaturas são utilizadas no mercado e você pode criar tanto com uma, né, TB. Aqui no caso a gente usou CG e aqui no caso a gente está usando ACT para dizer que é uma tabela de produção. E depois disso, o nome da tabela, que não vai mudar para a gente entender que se refere àquela tabela de carga. Então, vou selecionar aqui
create table, tbst, o list customer, que é as informações do cliente. Vou criar aqui um parêntese, vou fechar o parêntese e vou colocar os campos. Quais são os campos? São 3 campos. Vou seguir aqui com tudo maiúsculo, né, diferente daquilo que a gente tem na tabela de carga, que a tabela de carga a gente não fez nenhuma alteração. E vou pegar aqui os outros campos. Vou digitar todos os campos que estão disponíveis aqui na tabela, né? Então vou botar aqui esse daqui, vou botar aqui também o Customer Zip Code, Prefix, Customer City, Customer State, tá? Aqui no caso, por mais que ele esteja escrito Customer ID, ele não é um inteiro. Se ele fosse um campo inteiro, um campo numérico, né, contando ali de 1, 2, 3, 4, 5, eu teria que criar ele aqui como int e colocar a vírgula aqui para poder depois criar os demais. Sendo ele um campo texto, ele vai ser nvarchar. E eu vou dizer qual é o tamanho desse campo. Lembra que na tabela de carga a gente definiu todos os campos como 300. Aqui eu não vou botar 300 para não ocupar muito espaço na memória. Eu vou botar aqui 150. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa copiando esse daqui e colocando aqui na segunda coluna. Importante falar aqui, por que eu criei como nvarchar? Nvarchar significa que eu tenho aquele campo, ele é um tipo de campo texto de tamanhos variáveis. Eu posso ter registro com poucos caracteres, ou posso ter registros maiores, ele é variável, né? Se eu tivesse um campo que a gente tem esse campo de forma fixa, o tamanho de caracteres, eu criaria só como varchar, tá? No caso aqui eu vou botar nvarchar porque ele é variável, tá? Então eu vou seguir a mesma premissa para cá, vou seguir a mesma premissa aqui para o código postal, só que no código postal a gente não tem aqui os 150 caracteres, o código postal ele tem aqui 5, né? Eu vou botar como margem de segurança aqui, só para um eventual problema, 15, tá? Não vai fazer diferença. E vou botar a cidade também, não com 150, mas vou botar com 100. Também acredito que não tenha cidades ali com mais de 100 caracteres. E para fechar, eu vou criar aqui o campo Customer State, que é a UF, né, onde a gente tem só 2 caracteres. Eu vou criar com char e vou botar entre parênteses aqui o 2. Então, ou seja, se eu tentar inserir alguma informação, né, de dados com mais de 2 caracteres, ele vai me retornar um erro. Vou clicar aqui, selecionar tudo e mandar executar. Pronto, comando concluído com êxito, a hora da conclusão. E se eu fizer aqui um select, asterisco from e o nome dessa tabela aqui, ela vai me retornar vazia. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar os dados dessa tabela aqui e carregar nessa tabela aqui. Aqui eu tenho 2 formas de fazer isso. Ou eu posso fazer como a gente fez a importação, clicando aqui no botão direito, tarefas, importar dados, e selecionar aqui minha fonte de dados sendo o SQL, e filtrando aqui também o servidor, né, e as informações de banco de dados. Ou eu consigo fazer isso via código. Eu, particularmente, prefiro fazer isso via código. Por quê? Porque eu tenho mais autonomia e mais rapidez, não preciso ficar aqui selecionando todos os campos certinho e tal, para poder carregar. Mas fica a seu critério, tá? A única coisa que vai mudar é que, nesse formato aqui, você vai clicar aqui em SQL Server Native Client como fonte de dados e também vai selecionar SQL Server Native Client como destino, né? E aí vai selecionar ali a tabela de origem e a tabela de destino, da forma como a gente fez aqui o passo a passo da importação dos dados de carga. Mas a gente pode fazer isso via campo, via código, e a gente faz isso da seguinte forma, usando o comando insert. Então eu vou botar aqui insert into, aonde que eu quero inserir? Nessa tabela aqui, é a minha tabela de destino, né? E o comando insert into, ele tem 2 opções também de inserção, né? Ou eu boto aqui o values e boto entre parênteses aqui o valor 1 separado por vírgula, o valor aqui 2 separado por vírgula, o valor 3 separado por vírgula.
ou eu posso buscar os dados dessa tabela aqui de carga, que é o nosso objetivo, e eu faço isso utilizando ali um select. Então eu apago esse values, boto aqui um select, vou botar aqui um asterisco from, vou botar aqui a tabela, vou rodar só essa parte aqui para poder ver se vai aparecer. E aqui eu preciso garantir que se eu estiver utilizando o asterisco, eu tenha 5 colunas e nessa tabela aqui eu também tenha 5 colunas. Se eu tiver mais colunas nessa daqui do que nessa, ou o contrário, vai retornar erro. Tá? Então eu preciso garantir que a estrutura e também a ordem das colunas seja a mesma, senão vai me retornar erro ou eu vou carregar algumas informações erradas. Tá? Uma outra forma de conseguir resolver isso, se por exemplo eu criei aqui, ao invés de eu criar aqui primeiro campo Customer ID, eu botei esse aqui primeiro, eu inverti a ordem aqui. Uma forma de fazer isso e resolver é botando o próprio campo aqui, tirando um lugar do asterisco, botando aqui a vírgula, botando aqui o outro campo, e aqui eu posso inverter a ordem que não tem problema. Na hora de importar, eu só preciso que a ordem do select esteja também na ordem de campos disponíveis da tabela de produção. Tá? Como as informações estão na mesma ordem, eu vou manter aqui e vou selecionar as duas linhas e clicar em executar. 99.441 linhas foram afetadas, ou seja, eu consegui carregar 99.000 linhas para cá. E aí o ponto de atenção é que você não rode isso aqui de novo, senão você vai duplicar as informações que estão aqui. Eu vou apenas agora aqui selecionar a minha tabela de produção. Vou fazer aqui um select, asterisco from, e vamos ver os dados que foram carregados aqui. Ó, pronto, os dados estão carregados aqui, estão disponíveis certinhos, já com os devidos campos nos tamanhos corretos. E agora a ideia é que a gente atualize aqui e visualize aqui embaixo ou aqui em cima as informações de produção, porque aqui ele ordena por ordem alfabética. E aqui o OCT, que é o ACT, vai estar primeiro. Então todas as tabelas de produção que a gente for criando estarão disponíveis aqui. Ó. E aí o que a gente pode fazer agora? Para o vídeo também não ficar longo, eu vou passar direto para a parte em que eu crio todas as tabelas de produção, mas antes eu queria mostrar para vocês alguns tipos de campos que a gente consegue criar. Tá? Eu vou falar dos principais campos e vou disponibilizar para vocês esse site aqui, ó, que é o W3 School, onde você consegue ver o detalhamento. Se você vir aqui em tutorial, SQL, você consegue ver aqui o detalhamento e o funcionamento de todos os códigos com exemplos práticos. Aqui select, como que se faz um select, qual é o exemplo aqui que é mostrado, né, que foi o que a gente executou. Inclusive você pode clicar aqui, vou clicar aqui em abrir uma nova aba e rodar o SQL no próprio site aqui, né, tá vendo? Select, eu posso mudar aqui asterisco e clicar em rodar, ele vai fazer aqui as informações. Aqui tem todas as tabelas que estão disponíveis no banco de dados e você não precisa nem fazer nenhum download, nenhuma instalação, e você consegue treinar SQL aqui também. E é importante vocês entenderem e usarem esse site aqui como benchmark para você consultar algum código se tiver alguma dúvida. E você consegue descer aqui e vir aqui, ó, SQL Data Types, que você vai ver todos os tipos de dados disponíveis e qual é a diferença entre eles. Então tem aqui o char, que foi o que nós usamos, tem o varchar, ele vai explicar aqui o que significa cada um. Se você não entender um pouco de inglês, você pode botar isso no tradutor ali e te responder. Aqui, ó, tipo de dados numéricos, bit, booleano, small int, que é o mais usado, integer, a diferença entre eles. A gente também tem os tipos aqui de datas e você tem aqui todos os tipos de datas que você pode trabalhar e conseguir fazer a criação ali, tá? Mas basicamente os principais, quando a gente fala de números fracionários, né, como o percentual ou dinheiro, que é R$100,50. No SQL, os centavos ele é dividido ali por ponto e não por vírgula. E o tipo de dados que a gente vai utilizar para fazer isso é o float.
tá? A gente pode utilizar o float ou o double, mas eu recomendo que utilize o float. E o outro tipo de dado que a gente usa também é um inteiro, para poder falar de numéricos, 1, 2, 3, até aqui esse número gigantesco aqui que ele tem disponível. E os outros tipos são o de texto, que foi o que nós vimos que é o varchar, e descendo aqui também o tipo de data. Quando a gente fala de tipo de data, eu geralmente uso DataTime. Por quê? DataTime porque DataTime ele tem um formato mais trabalhável, né? E muitas das vezes a gente vai ter também a hora, minuto e o segundo. Se eu usar só a data, ele não vai ter hora, minuto e segundo. Então, por padrão, por mais que o registro não esteja carregado com hora, minuto e segundo, eu disponibilizo ali aquele campo como DataTime. Então, como exercício para vocês agora, a gente precisa pegar essas outras tabelas aqui, como a de geolocalização. Vamos fazer o mesmo procedimento, clicar aqui e colar a tabela, fazer um select asterisco. Vamos ver aqui quais são os campos que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, zip code, que é o código postal, latitude, longitude, cidade, estado. Eu vou pegar aqui o mesmo nome de tabela, vou botar aqui só o ACT na frente e vou criar esses campos aqui todos em maiúsculo. Então aqui, ó, geolocalização. Zip code, prefix, geolocation. Inclusive eu tenho até aqui, na verdade é location. Vou renomear aqui, ó, location, geolocation, location. Tá escrito errado. Tá. Vou fazer aqui a mesma coisa para latitude, né? Vou fazer a mesma coisa aqui também para longe. Vou fazer para cidade. Por coincidência aqui essas tabelas têm as mesmas quantidades de colunas, então eu estou utilizando aqui. E vou aproveitar essa mesma estrutura. Aqui em zip code eu vou botar 15. Em latitude eu vou botar talvez 100. Eu não sei quantos caracteres pode ter, mas vou botar 100. E longitude eu vou botar igual a latitude, né? Porque mesma coisa. Cidade eu vou manter 100 e estado eu vou manter 2. Vou criar a minha tabela de produção. Vou copiar o nome da minha tabela de produção. Vou colocar aqui no meu insert into. Vou pegar a minha tabela de carga aqui. Vou colocar aqui embaixo e vou inserir. Tá? Agora a gente vai aguardar aqui para entender se vai funcionar ou se vai dar algum erro. Aqui foram 1 milhão de linhas carregadas. Vou fazer um select só selecionando essa parte aqui. Vou mandar executar. Aqui estão minhas informações. Vou atualizar aqui a minha tabela. E como exercício, como eu falei, vocês vão fazer isso para as demais tabelas. E eu volto aqui no vídeo já com essas tabelas criadas também em produção, com os seus devidos tipos, né? Lembrando que os mais importantes são int, float, nvarchar e datetime. Utilize só esses tipos de acordo com o objetivo ali daquele campo, tá bom? Então, vamos lá e mão na massa. Pronto, todas as tabelas estão criadas no banco de dados, seguindo a estrutura que eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas antes de seguirmos para a parte de visualização de dados, eu queria mostrar mais um ponto para vocês, que é um ponto que eu esbarrei aqui nesse processo de criação de outras tabelas. Algumas tabelas têm informações do tipo data, né? E como, por exemplo, essa tabela aqui de ordens, que eu tenho aqui, ó, a data da compra, a data que o pedido foi aprovado, a data de entrega do pedido e a data que o pedido chegou para o cliente, e também a estimativa de entrega, né? A data da estimativa de entrega. O que acontece? Essa tabela aqui, tb_olist orders, da carga que a gente criou como texto, armazenava esses campos de data. Quando a gente cria a tabela de produção com o tipo datetime, que é a tabela final, a gente
tem obrigatoriamente que passar ali os campos em formato de datas. E se você tiver algum registro com valor em branco na tabela de carga, no momento de você fazer essa importação, vai gerar algum erro porque ele não consegue converter um espaço em branco para data. E como é que a gente resolve isso? Se a gente descer aqui, a gente pode utilizar o comando update para atualizar a minha tabela de carga. E eu faço isso da seguinte forma, botando aqui update, o nome da tabela, set, ou seja, qual campo que eu vou atualizar, e eu vou fazer isso para cada campo. Então eu vou pegar aqui o primeiro, que seria esse timestamp aqui, né, que é a data da compra, né? Aí eu vou botar aqui esse campo e vou dizer que ele é null. O que é null? Ele não chega a ser vazio, ele chega a não ter informação. Então a diferença do null para o vazio é que um não tem a informação e o outro tem preenchido ali um espaço em branco. O espaço em branco eu não consigo converter em data, mas o null eu consigo. Tá? Então por isso que eu vou tirar de espaço em branco para null. Então eu vou clicar aqui, ó, vou botar aqui igual o nome do campo igual a null e vou botar aqui a condição, que é o comando where, ou seja, qual é a minha condição para eu atualizar esse null? Esse mesmo campo ele for igual a um espaço em branco. O espaço em branco no SQL a gente dá aqui duas aspas simples. Importantíssimo, a gente quando for executar esse comando, a gente tem que selecionar os dois aqui, inclusive o where. Porque senão, se você selecionar só o primeiro aqui, você vai atualizar todos os registros, inclusive os que tiverem preenchido com a data corretamente, para null. E aí eu faço esse comando aqui, e no caso aqui, como eu já rodei, não tem nenhuma linha afetada. Você vai fazer a mesma coisa para os outros campos. Então a data de aprovação do pedido, você vai colar aqui e vai rodar. Vai fazer isso também para a data de entrega, vai colar aqui e vai rodar. Vai fazer para todos esses, alguns você vai conseguir atualizar, outros não. E como é que você visualiza se a atualização aconteceu? Você vai dar um select, asterisco from, e o nome da tabela aqui que a gente está atualizando, que é a tabela de carga. Note que aqui agora aparece o campo null, e se você não rodou esse processo, aqui estaria preenchido um espaço vazio ao invés de null, e não sendo possível ali a conversão para data. Tá? Agora, fechando essa parte de estrutura de tabela, a gente, é claro que na parte de criação de tabela a gente tem muito mais informações, mas essa é uma estrutura básica de criação. Depois eu vou recomendar que vocês também deem uma aprofundada nessa questão de criação, se você quiser trabalhar com essa parte de infraestrutura de banco de dados. Mas se você for trabalhar com análise de banco de dados, você não vai precisar criar tabela. Você vai pegar já uma tabela que um DBA, né, que é um cara que faz a administração do banco de dados, já fez a criação. E aí é essa etapa que nós vamos entrar agora, que é a parte de visualização. Voltando ao que eu falei no início do vídeo, em que a gente precisa sempre responder uma pergunta, a gente não sai criando um projeto sem ter uma pergunta para responder. Eu vou fazer uma pergunta aqui e a gente vai junto criar uma consulta e uma visualização dessa resposta e também levar esse resultado para o Excel automaticamente ali com uma conexão no banco de dados. Tá? Então, uma das perguntas que eu poderia fazer aqui é quais clientes que fizeram um pedido, né? Então eu tenho aqui uma tabela de pedidos, TB, ACT, List Orders. Eu tenho aqui o ID do pedido e tenho o ID do cliente. Esse ID do cliente, ele é um campo que está disponível na tabela de clientes. Então se eu clicar aqui e abrir, ó, em coluna, ele vai estar aparecendo aqui, Customer ID, Customer ID. O código do cliente está aqui. Né? Por ser um banco de dados ali criptografado, ele não vai aparecer aqui, por exemplo, o nome do cliente ou CPF. Mas se você estiver trabalhando em uma empresa, você vai ter outros campos, como nome, CPF, e-mail, alguns dados de cadastro. Tá? Como esse aqui é um dado público, é um banco de dados público, a gente não vai ter esse detalhamento. Então a gente pode entender ali que esse Customer Unique ID, ele seja ali como se fosse o nome do cliente, o que a gente precisa saber. E aí eu posso buscar entender quais foram os clientes que compraram e quais são as cidades que esses clientes compraram. Se eu fizer só um select aqui, nessa tabela de clientes, ele vai me visualizar aqui os clientes que foram cadastrados e com as suas cidades, mas eu não consigo saber
se esses clientes fizeram uma compra ou não. Como é que eu faço isso? Fazendo um cruzamento entre essas duas tabelas. Então, eu vou pegar aqui essa outra tabela, que é a tabela de pedidos, onde eu tenho aqui todos os pedidos que foram realizados, com os status, né, se foi entregue, se está em andamento, enfim, com todos os status que eu tenho detalhamento. E eu tenho aqui a tabela de clientes. Eu vou fazer um cruzamento entre essas duas tabelas. Como eu quero saber quais foram os pedidos, quais foram os clientes que realizaram um pedido, o meu principal objetivo é entender o comportamento dos pedidos. Então eu vou fazer aqui um select asterisco from, tabela de pedidos, e vou usar um comando para juntar essas tabelas. Esse comando ele é utilizado para poder você fazer essa busca em uma outra tabela e trazer informações e combinar esse resultado em um único retorno. Tá? E o comando que a gente vai utilizar aqui é o join. Tá? O join, se você for lá no W3 School, existe uma explicação lá de como é que funciona o join na prática, mas fazendo aqui um overview para você entender, ó, vamos descer aqui, ó, cadê? Ó, joins. A gente tem alguns tipos de joins. A gente tem o inner join, a gente tem o left join, right join, o full join e o self join. Mas eu vou utilizar aqui o primeiro e vou explicar rapidamente aqui a diferença entre eles. O inner join, ele considera que o campo que eu vou utilizar como chave entre as tabelas, ele precisa estar contido nos dois. Ou seja, se eu quero todos os pedidos que foram realizados por um cliente, posso utilizar o inner join porque eu quero todos os pedidos para todos os clientes. Mas se eu quiser trazer os pedidos realizados por um cliente ou não, mas se ele tiver sido realizado por um cliente, traga ali um campo da cidade do cliente. Aí sim eu poderia usar o left join, porque eu teria um campo como obrigatório e o outro poderia aparecer ou não. E como é que eu utilizo isso na prática? O inner join, eu vou botar aqui primeiro o select asterisco from, a minha tabela principal, e eu vou fazer um inner join, ou seja, qual é a tabela que eu vou cruzar, e vou selecionar aqui a minha outra tabela, que é a tabela de clientes. Aí eu posso ainda fazer uma atribuição de um apelido para essa tabela, e a gente vai entender um pouquinho mais na frente por quê. Como é que eu faço esse apelido? Eu boto o as e vou botar aqui um O. Então, quando eu escrever O, significa essa tabela. E aqui eu vou botar um as e vou botar um C. Quando eu escrever C de customer, ele significa essa tabela. E logo abaixo eu vou fazer um on e vou escrever qual é a minha coluna que vai fazer o relacionamento entre essas duas tabelas. Então, para a gente ter um relacionamento, a gente precisa ter uma chave entre essas duas tabelas que faça essa comunicação. Qual é o campo comum que a gente tem entre essas duas tabelas? O Customer ID, porque o Customer ID ele está aqui e o Customer ID ele também está aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, Customer ID igual a Customer ID. Eu posso apagar aqui o conchete que não faz diferença. Só deixar aqui para o código ficar um pouquinho mais limpo. Mas eu não consigo separar se esse Customer ID ele vem dessa tabela ou ele vem dessa outra tabela. Como é que eu faço para separar isso? Usando o apelido que nós criamos. Tá? Então é para isso que serve o apelido, para a gente conseguir direcionar e dizer aquele campo vem daquela tabela, aquele outro campo vem daquela outra tabela. Então eu vou clicar aqui e vou botar aqui o.customers, ou seja, o ID do cliente que está nessa tabela é igual ao c.customers, que é o ID que está nessa outra tabela. E agora sim eu posso trazer aqui todas as informações com o select asterisco, ou eu posso trazer todas as informações do O e mais a cidade do C, por exemplo, né? Tipo Customer City. E aqui eu posso rodar esse código e ele vai me trazer um resultado. Aí aqui eu tenho os pedidos que foram realizados com os status e aqui no final a cidade do cliente. Então aqui eu já fiz um cruzamento e consigo saber ali quais foram as cidades. Se eu quiser trazer ainda também um estado, eu vou botar aqui c. Disso aqui, state. E eu posso rodar isso aqui novamente e trazer aqui também o estado do cliente. E o interessante que é o principal objetivo ali de um analista de dados, uma pessoa que vai fazer o cruzamento, ela precisa ter noção de consultas, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Como criar uma consulta personalizada de acordo com o objetivo.
e também como criar uma visualização, que nada mais é do que salvar essa consulta aqui, para que não tenha que, se eu quiser rodar esse processo, não tenha que jogar essa consulta toda novamente. E para poder criar essa visualização, eu vou usar um create, um view, e geralmente, quando a gente faz uma criação de uma visualização, assim como a gente criou uma tabela e botou aqui tb underline alguma coisa para dizer que se refere a uma tabela, em view a gente bota vw de view underline e o nome que a gente quer criar. Então vou botar aqui pedidos por cliente. Por cliente, tá bom. E aqui embaixo eu vou botar aqui o as, que seria o apelido dessa tabela, o que tem, da onde vem essa informação, e logo aqui abaixo vai estar a query. Então isso aqui é o suficiente para você conseguir criar a sua visualização, tá? Então vou selecionar tudo e vou mandar criar. E agora o mais bacana de tudo é que a gente pode fazer um select asterisco from e não precisa rodar isso aqui tudo. Eu só posso rodar só essa visualização aqui, que eu vou ter automaticamente o resultado que foi feito aqui nessa consulta, tá? E se você quiser fazer alguma alteração nessa consulta, eu posso trocar esse comando aqui de create para alter e fazer aqui, por exemplo, um filtro, né? Utilizando o comando where e ver aqui somente status entregue, né? Então vou botar aqui, ó, orders status igual a entregue. Seleciono tudo aqui e mando executar. Aí ele foi aqui comando executado com sucesso. Se eu fizer um select na view, ele só vai me trazer os status que foram entregues, tá? E aqui me trouxe aqui no caso 96.000 linhas. E como que eu faço agora para transformar isso em algo visual, para que você monte um report, ou que você divulgue isso para o gerente ou para o diretor, ou monte uma apresentação? Você vai selecionar essa consulta aqui, você vai lá no Excel, você vai clicar em obter dados do banco de dados SQL Server, que é o que a gente está utilizando. Ele vai perguntar aqui qual é o servidor, como que você busca o servidor. Você clica em conectar, mecanismo de banco de dados, servidor, ele vai estar aqui. Cada máquina, né, cada servidor vai ter um nome, né? Quando você criar o seu, você vai ter o seu. E você volta aqui, clica aqui, digita o servidor. O nome do banco de dados ele é opcional, mas eu vou botar aqui o list, porque a gente já sabe qual é. E aqui, ó, configurações avançadas, que também são opcionais, que é a consulta que a gente quer trazer. Ou eu posso me conectar sem botar aqui essa informação e ele vai me abrir todas as tabelas que estão disponíveis, ou eu posso vir aqui, selecionar essa consulta e colar ela aqui, e é esse resultado que ele vai trazer para dentro do Excel, tá? Ele me faz aqui uma visualização do que será entregue para poder entender se é isso mesmo. Uma vez que eu entendi que é isso mesmo, eu posso clicar aqui em carregar e ele está executando aqui, carregou aqui as informações em formatos de tabela. E para poder transformar isso num gráfico ou numa pivô, eu simplesmente vou clicar aqui em inserir e botar aqui ó, uma tabela dinâmica em uma nova planilha, podendo ter aqui ó, o código dos pedidos, quantos pedidos que foram gerados, quantos pedidos que foram gerados por cidade, por exemplo. Tem aqui ó, a quantidade de pedidos, vamos ver qual é a cidade que mais gerou pedido. Vou aqui classificar do maior para o menor. Ops, do classificado menor para o maior. Então aqui ó, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades que tem mais pedidos entregues. Eu posso fazer isso também por estado, se for o caso, e eu posso criar um gráfico, né? Clicando aqui em gráfico e escolhendo um tipo de gráfico que mais resolve ali o meu problema, tá? Então vou selecionar aqui ó, mais um exemplo, né? Deixa eu ver aqui um gráfico que seria bacana. Esse gráfico aqui de repente seria bacana, mas notem que não está muito visual aqui porque eu tenho muitos lugares com poucos pedidos, né? Então eu posso fazer de repente o top 100, posso fazer o top 100 pedidos que foram entregues aqui, top 100 cidades que entregaram o pedido, né? Então vou botar aqui ó, igual, aqui cidade, aqui
pedidos, né? Posso fazer isso aqui, descer aqui até fazer o top 50 para não ficar algo muito poluído, né? Descer aqui o top 50. E aí isso sim aqui eu posso adicionar num gráfico, tá? Pronto. Notem que eu tenho diversas formas de fazer essa informação, mostrar esses dados, né, de alguma forma. O objetivo é que você, com esse vídeo, consiga já criar ali uma apresentação, alguns insights interessantes para conseguir ter os primeiros passos ali montando o seu projeto pessoal. E aí o que você pode fazer? Você pode montar um painel no Excel ou em alguma outra ferramenta como o Power BI, que já vai ter essa conexão de dados pronta, né? Se você clicar aqui em dados, em consultas, conexões, já vai estar aqui, ó, mostrando a consulta que foi feita. Clica aqui em propriedades, vai mostrar aqui a consulta que foi feita. Já vai mostrar um pouco do seu conhecimento. E o objetivo é você acumular um pouco desse projeto também e divulgar isso para que você consiga provar que você sabe utilizar as linguagens. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as informações vão estar disponíveis na descrição. Faça esse exercício aqui, se você não fez, só assistiu, porque é isso que vai fazer diferença, e crie o seu portfólio. Vejo vocês em um próximo vídeo e